Paz do Senhor, meus irmãos. Por favor, abra a palavra do Senhor em Josué 6. Já foi lido o texto, porém, é um texto que temos que ressaltar. Pastor, eu só queria ratificar um pouquinho, é adoração como arma de guerra. Adoração. Mas já fica aí a pedida, a oração, hein? Isso, verdade. Amém? Vamos ler. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. A minha versão é um pouco diferente. Ninguém podia sair nem entrar, mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida, já é o 7. Amém? Podem sentar? Nós vamos falar de um texto que momentaneamente se tem por entendimento a guerra, né? A guerra de Josué ali nas muralhas de Jericó. O que tem a ver com adoração? Nós vamos entender nesta noite que a adoração é muito mais profundo do que podemos imaginar. Aqui nesse contexto é um homem escolhido por Deus. E se formos pararmos para pensar, a queda de Lúcifer foi, a Bíblia diz que ele era um adorador lá no céu. E ele caiu porque a sua soberba, a sua arrogância saltaram aos olhos de Deus e cheirou mal diante do Senhor. E ele foi expulso do céu e a sua queda o condenou. Então, por isso que tudo que o diabo quer fazer na nossa vida é parar a nossa adoração ao Senhor. Tudo que Satanás quer é fazer com que a nossa adoração perca o trilho, perca o andamento, perca a continuidade. A adoração, ela passa por 3 crivos que está na minha alma, no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Adoração se pensa que é simplesmente vir aqui no altar ou em qualquer outro lugar e cantar louvores, músicas que fazem menção das grandezas de Deus, ou tocar um instrumento, ou dançar, como outros ministérios têm, por adoração, como Davi dançou na frente da arca do Senhor. Na frente não, ele dançou porque a arca do Senhor entrou em Israel. Essas coisas são expressões de adoração, mas adoração mais consistente, adoração que atinge o coração de Deus, ela precisa estar envolvida em um papel mais detalhado. E nesse texto, nós vemos um homem, eu quero que você entenda um pouco sobre Josué. Quem foi Josué? Nós vemos um homem aqui que fez com que muralhas caíssem pela direção do Senhor. Mas eu quero que você e eu, nesta noite, reflitamos quem foi esse homem. Por que Deus escolheu ele? E eu fiz algumas anotações um pouquinho atrás desse texto, em Deuteronômio 31:3, Josué se torna líder. Deus
escolhe Josué. Moisés, Deus falou para Moisés que ele não iria entrar na terra prometida, porque ele desobedeceu ao Senhor nas águas de Meribá. Então Deus falou para Moisés: olha, você não vai enxergar a terra prometida, você não vai entrar na terra prometida. Então escolhe Josué. Josué, queridos, foi escolhido por Deus para liderança. Primeiro ponto. O versículo 7, Moisés encorajou Josué a esta grande tarefa. Moisés fala para Josué ser corajoso, para ele não temer. Isso, por alguns versículos, você vai ver, tanto Moisés quanto Deus falando a mesma coisa para Josué. Não temas, seja forte, seja corajoso, vá adiante, eu estou com você. Deus afirma em todo o tempo a Josué que aquela tarefa ele não estava sozinho e que de fato não seria ele que iria fazer esse grande feito, mas o próprio Deus. Então Josué foi escolhido líder pela mão do Senhor através de Moisés. O próprio Deus encoraja Josué no próprio capítulo 31, versículo 23. Deus fala com ele: não tenha medo, vá adiante, eu estou com você. Josué 3,7, Deus diz, Deus valida a liderança de Josué diante do povo de Israel. Deus mostra. Vai guardando esses tópicos, porque no desenvolver e no desenrolar nós vamos voltar neles. Deus levanta Josué líder e Deus valida a liderança de Josué diante do povo. Porque tem gente que está no meio do povo, mas não está validado por Deus. Josué foi gerado no discipulado de Moisés. Josué não foi um homem à riveria, como dizem por aí, não foi criado igual batata, não. Josué estava no meio de milhões daquelas pessoas. E ele viu Moisés como uma referência, como um exemplo. E ali estava sob a liderança e sob os cuidados do discipulado de Moisés. Obrigada. Ali, Moisés certamente ensinou a Josué todas as leis, tudo que Deus falava, ele compartilhava. Ele escolheu estar debaixo da mão daquele homem de Deus, daquele homem escolhido também pelo Senhor para libertar o povo de Israel. Josué olhou para ele e os olhos de Josué certamente brilhavam. Por quê? Porque via a glória de Deus na vida de Moisés. Josué foi gerado na integridade, na santidade, na humildade e na servidão. Todo discípulo tem que ter estas ferramentas: humildade, integridade, santidade, servidão. Porque muitas vezes nós queremos que as pessoas nos sirvam, mas nós não queremos servi-las. Queremos que a igreja ou qualquer patamar de autoridade que estejamos inseridos nos reconheça, mas nós não queremos fazer o mesmo. Josué construiu sua vida na percepção de ser um servo. Queridos, é para poucos isso. É para poucos isso. Eu particularmente, eu acho incrível uma pessoa que sabe servir, que sabe diminuir para o outro aparecer. E a palavra do Senhor diz que nós temos que nos posicionar fazendo com que o outro seja superior a nós mesmos. Então é diminuir o seu ego, diminuir o seu eu, para que o outro tenha mais visibilidade. Hoje em dia está muito raro isso. Hoje em dia está uma guerra de egos entre o ser humano, eu não falo só dentro da igreja. O ser humano hoje se degladia para ter poder, para ter autoridade. E o outro que fique para trás. Então, a adoração diante destes tantas coisas que eu falei de Josué fazia parte da vida de Josué. Sabe por quê, meus amados irmãos?
Adoração não é cantar bonito, porque isso qualquer um faz. Até o pessoal lá do mundo tem talento assim, talentos maravilhosos. A adoração está no caráter. Está no meu dia a dia, está no meu viver. Está como eu lido com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, com os meus pais. Está na forma como eu contribuo os meus impostos. Está na forma como eu me comporto. Eclesiasta. Esqueci a palavra. Isso, é isso aí. Essa palavra é grande. No meio eclesiástico que eu sou inserida. Como eu me posiciono lá. A adoração está dentro de nós. Tem gente que fala, mas eu não sei cantar. Mas para você ser adorador, não precisa você cantar bonito. Precisa você ter um coração bonito diante de Deus. Um coração puro, um coração santo. Um coração que sabe quanto pecou. Sabe por quê? Olha para Davi. Quem mais errou do que Davi, gente? E a Bíblia diz que Deus o chamou de um homem segundo o seu coração. Porque Davi, quando ele percebia o seu pecado, ele caía por terra e ele se arrependia. Ele chorava amargamente. E muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida de pecado. E a nossa couraça, a couraça está tão grossa em volta do nosso coração, que nós não mais percebemos. E aí nós vamos para a igreja, cantamos, louvamos, pregamos, fazemos tudo com esse coração. E eu te pergunto, isso é adoração? Eu quero que nesta noite você entre dentro de você. E você comece a refletir acerca de você mesmo. Eu tenho sido um adorador do Deus vivo. Deus poderia reunir os cantores mais extraordinários do planeta para adorar Ele. Mas Ele escolheu você para adorá-lo. Ele não precisa da tua voz, não. Ele precisa da sua vida. E isso que é o difícil, amados irmãos. É abrir os nossos olhos de manhã e fazer boas escolhas. Não adianta as nossas guerras, as guerras que travamos todos os dias, elas não vão ser ganhas se eu não fizer boas escolhas. É uma autorresponsabilidade que muitos de nós terceirizamos para os outros. A culpa é do pastor, a culpa é do irmão, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é de não sei quem. Traga a responsabilidade para você e tome o domínio da sua vida, entre aspas. Porque Deus é que controla as nossas vidas, mas Ele te dá o livre-arbítrio de escolha. Apesar que o adorador, ele entrega o livre-arbítrio na mão do Senhor. E não é uma tarefa fácil, não, é difícil. É difícil abrir os olhos, muitas vezes nem queremos sair da cama. E temos que fazer essa decisão. Eu preciso me levantar, porque há batalhas a serem vencidas pelo meu Deus. Ele quer usar a minha vida para isso. Ele quer usar minha vida para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser uma boa cidadã, um bom cidadão. Vemos pessoas negligenciando seus impostos. Deus está vendo tudo isso. São pequenas coisas. Pessoas mentindo. É uma mentirinha. Não, é mentira. Deus abomina os mentirosos. E o céu não pertence aos mentirosos. Eu quero nesta noite que você perceba a responsabilidade que temos de formar em nós um adorador. Por isso que os nossos cultos estão gelados muitas vezes. Porque eu vivo o dia inteiro atropelando tudo, querendo chegar aqui, cantar e dizer que adorei a Deus. É muito medíocre isso. E Deus não nos fez medíocres. O irmão daí falou que uma coisa ele sabe que Deus não nos fez.
perdedores. Deus nos ama. Deus tem prazer quando adoramos a Ele. Deus é como um filho. Perceba quantos pais estão aqui quando o filho é pequenininho. Quando está grande nem tanto, mas quando está pequenininho, ele olha para o pai, ele corre para o pai, desesperadamente. Ele depende do pai totalmente. O que o pai vai dar para ele? Somos essas crianças na mão do Senhor. Então Josué, ele foi essa pessoa gerado nas barbas de Moisés. Moisés foi um exemplo vivo de um adorador, de um homem obediente, de um homem santo, de um homem que entregou a sua vida por completo para a obra de Deus. Ele entendeu que a vida dele sem Deus era nada. De assassino a adorador. Você entende isso? Que Deus quer fazer da tua vida, que tudo coopere para o bem. Não interessa o que foi de mal, mas Ele quer tomar a tua vida, e Ele quer quebrar você aos pedacinhos e fazer uma nova pessoa, e nunca é tarde para isso. Estamos aqui nesta noite, hoje é o dia, hoje é a noite. Hoje nós podemos falar: Deus, toma a minha vida, me quebra mesmo, me faz outro, como vaso. Me faz um vaso de honra, despreza o vaso de desonra e me faz um vaso de honra. Porque eu quero te adorar com inteireza, com integridade. Você sabia que quando nós nos alimentamos de uma maneira negligente, leviana, eu estou indo contra o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Isso não adora a Deus? Você está vendo que é mais profundo do que a gente imagina? O médico fala: você precisa fazer exercício físico, e eu não faço, eu não me submeto. Sabendo que você é o templo de Deus, você carrega a presença de Deus. Uma pessoa morta, os mortos não adoram o Senhor. Isso negligencia esse princípio. Não é só quando eu faço coisas abomináveis, porque a gente coloca os pecados sexuais, os pecadões cabeludos. Mas quando eu digo não para a minha saúde, eu estou negligenciando a minha adoração ao Senhor. Porque Ele que me fez, Ele que me criou. Quando eu fico assistindo coisas impuras, quando eu fico me alimentando de coisas totalmente reprováveis na minha alma, eu estou indo contra o princípio que eu sou templo do Espírito Santo, e eu não estou agradando ao Senhor. Eu não adoro a Ele com a minha alma. A Bíblia diz que nós devemos adorar o Senhor de todo o nosso conhecimento, de toda a nossa alma. A alma é o centro da minha vontade. Qual é a minha vontade? Qual tem sido a minha vontade? Quantas vezes a gente vem para a casa de Deus com um espírito tão pesado? Ai, eu tenho que ir para a igreja. Não, lá é tão chato. Ai, como demora. Eu fico com fome. A minha alma não está possuída ainda, não está encharcada do Espírito do Deus vivo. E nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Quando eu não perdoo meu irmão, a minha alma é encharcada de coisas poluentes, tóxicas. Quando eu prefiro sentar na roda dos escarnecedores e falar bobeira, bobagens, eu estou contaminando a minha alma. Isso não adora a Deus. Pelo contrário, isso despreza a presença dEle. Eu estou dizendo: Deus, fica aí na portinha para trás, porque eu vou pecar um pouquinho aqui. E o meu espírito, ele desconecta do Senhor quando eu estou me submetendo a tantas coisas. Meu espírito pertence ao Senhor. E eu desconecto ele da presença de Deus quando eu decido, e
não tem mais desculpa para a gente dizer assim, mas foi sem querer. Não, eu quis. O problema é que um tropeção, ele não vem, não, é um processo até eu cair. São vários tropeções. Quando eu caí, eu falo, foi sem querer. Não, foi um processo. E nós estávamos tão desconexos, nosso espírito estava tão afastado de Deus, a nossa alma tão poluída, que nós nem percebemos e caímos. Isso é terrível. Oh, queridos, precisamos nos arrepender. Quantos de nós adoecemos porque não cuidamos de nós mesmos? Ficamos longe da comunhão dos irmãos e culpamos o nosso passado, culpamos tantas coisas. Mas nós que não tivemos um olhar espiritual para percebermos que até o natural precisa estar debaixo da potente mão do Senhor. Os nossos filhos, eu estava vendo uma reportagem de um doutor, e ele falando de como a nossa negligência passa para os nossos filhos. Se eu sou negligente, perceba, se uma casa, às vezes uma pessoa usa óculos, você já viu que todo mundo usa óculos? É meio que parecido. Quando eu negligencio uma área da minha vida, meio que eu transfiro isso para os meus filhos, é algo natural. Até a linguagem da gente, os nossos filhos, eles falam igualzinho a nós. Se na minha casa eu xingo, meu filho vai xingar. Mas se a linguagem da minha casa for de santidade, também os meus filhos vão ter santidade. Igreja é tempo de despertar. A igreja não quer falar sobre essas coisas. A igreja meio que quer um ritual, ela quer uma performance. E está na hora de nós entrarmos dentro de nós mesmos. E falarmos, Satanás, basta aqui na minha vida. Cessou. Não vai ter mais espaço no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, porque eu sou do Senhor. Quem manda na minha vida é o Senhor. Eu sou templo do Senhor, a minha casa é do Senhor, os meus filhos é do Senhor. É tempo de dar um basta. Chega! Tem um tempo que nós ficamos fartos até de sermos influenciados por eles, pelos demônios. Sabe aquele crente que só vive em guerra, não tem outra coisa, ele só tem um linguajar de guerra. É porque Satanás tem se levantado, às vezes não é o Satanás, é ele que abre as portas. Satanás está olhando e falando, nossa, eu nem vou trabalhar. Ele já está me dando o caminho, eu só vou passar. Nós precisamos ser prudentes. A Bíblia diz que nós temos que ser prudentes. Não podemos mais ser aquelas pessoas como nunca conheceu o Senhor. Falamos de um lugar secreto. Será que Deus não fala essas coisas para nós? Filho, se cuida. Filho, você precisa cuidar do meu templo. Filho, você precisa cuidar da sua família. Filho, você precisa cessar isso e aquilo. Será que Deus não fala isso conosco no nosso secreto com Ele? Precisamos de profetas? Se a maior profecia está num livro chamado Bíblia Sagrada. Olha, queridos, quando eu abro a palavra, eu sou tão confrontada. Tem dia que eu falo, misericórdia. Parece que eu saí de um ringue. De tantas coisas que Deus fala conosco. Mas a gente faz assim. Unidunide. Ah, não, isso aqui não é para mim, não. Eu te honrarei, eu serei contigo, aleluia. Isso é para mim. Selecionamos a palavra do Senhor. Nem para ler nós temos prudência, porque nós temos que ler com organização.
Não é como se fosse a caixinha das promessas, não. Então Josué foi esse discípulo. Ele veio de uma história, queridos, para ser achado aos olhos de Deus. Ele foi levantado líder. Não foi assim, de repente, não foi porque ele era bonitinho, não, ele teve uma história. Se você está vivendo um processo, eu quero te dizer, viva o processo. Viva esse processo. Dói, mas viva ele, porque quando você sair, você vai sair um perfeito adorador. Um adorador ajustado no seu caráter. Um adorador sensível que vai ouvir a voz do Eterno. Quando alguém vier contra ele, ele vai, opa, não vou cair nessa, eu vou já perdoar o meu irmão. Minha casa o negócio está começando a esquentar, opa, eu vou para o joelho. Sabendo identificar os tempos. Tem gente que está no meio do tornado assim, cego, não sabe nem para onde ir. Porque não foi para aquele que é devido, que é a presença de Deus. Josué, assim como Moisés, ele era sensível. Tanto que quando ele foi escolhido, automaticamente Deus começou a falar com ele. Ele ouvia a voz de Deus. E esse texto ele fala que Deus falou assim, olha, você vai entrar. E isso, anteriormente, ele ouviu os espias com um relatório terrível. Pessoas que vieram diante dele e falaram assim, olha, nós vamos ser esmagados, nós somos como gafanhotos, olha a visão desses crentes. Meu irmão, não vai por aí não, você vai ser esmagado. Josué preferiu ouvir aqueles que vieram com um bom relatório. Porque um adorador ajustado, ele sabe discernir as vozes que ele tem ouvido. E Deus deu as instruções para ele. Falou, olha meu filho, você vai dar 6 voltas. No último dia você vai dar 7. Você vai dar uma grande grita. Esse instrumento que fala que é um chifre de carneiro, ele é chamado de chofar. O chofar, ele tinha duas percepções. Era chamar o povo para adoração, para expressar louvores a Deus e aquele momento ali de adoração, e para momentos de guerra. Então, quando eles iam para adoração, ele chamava o povo no chofar. E Deus utilizou esse instrumento para dar todas as voltas, por último, dava uma volta, tocava o chofar. E isso me faz lembrar quando Davi quis transportar a arca do Senhor. Primeiramente ele quis transportar numa carroça. E Deus viu que aquilo estava uma bagunça, que estava tudo errado. E aí Deus depois deu a instrução que ele deveria chamar levitas, chamar sacerdotes e fazer todo o ritual como deveria ser. Aí sim, a arca chegou com segurança. Me lembra também de Abraão. Onde Abraão passava, ele fazia um monumento de adoração ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Antes de Abraão ser alcançado por Deus, a família dele era idólatra. Ele já estava acostumado a levantar altares para outros deuses. Então ele reconheceu Deus como o único Senhor. E onde ele passava, ele levantava altares ao Senhor. Sabe o que isso significa? Onde você passar, levanta altares ao Senhor. Deixa a marca do Espírito de Deus ali. Comprou, paga. É uma marca. É um crédito. Quando você estiver com seus filhos, os ame, os abrace, os corrija. Uma marca. Quando você for comprar roupas para você, vista-se com inteireza, com integridade. Uma marca. São coisas muito pessoais que Deus alcança a nossa vida, porque as grandes vai ser muito fácil. Já ouviu dizer que a gente não cai nas grandes pedras, mas sim nas pequenas? Então nós
por onde nós passarmos, nós precisamos deixar a marca de Cristo. O perfume do Senhor tem que exalar onde nós passamos. Sabe, quando uma pessoa passa, coisa maravilhosa é quando uma pessoa chega e é tão bom, é tão gostoso que aquela pessoa fique ali. Ela tem um bom papo, ela se comporta de uma maneira agradável, ela traz leveza àquele ambiente. Mas do contrário, quando uma pessoa que só reclama, só xinga, vem trazendo mau humor, não é ruim. E Deus nos chama para exalar o bom perfume de Cristo. Perfume é algo bom, perfume é algo que todo mundo quer sentir. Nós adoramos a Deus fazendo essas coisas. Então Josué, ele foi escolhido pelas decisões da sua vida. Deus é espírito e é necessário que o adoremos em espírito e em verdade. Destruímos as cadeias, os ferrolhos de ferro da nossa história, quando nossa vida for um altar santo cheio de Deus. As guerras, as batalhas que vamos travar serão ganhas quando eu e você formos um altar onde Deus habita. Quer ganhar a batalha? Seja esse altar do Senhor, onde Deus se agrada morar. A gente vê tantos homens de Deus na Bíblia, onde Deus, olha Jó, você imagina Satanás ir até a Deus e querer tentar Jó, e Deus falar algo positivo do filho. Não vai lá, porque esse é meu filho, ele vai suportar. Eu fico pensando, será que Deus falaria isso de mim? Vai lá na minha filha, ela dá conta. Será, queridos, que Deus falaria isso ao nosso respeito? Quando Satanás quiser vir até a sua vida e querer tocar em você, Deus vai falar o que a seu respeito? Vai ali, porque ali é um adorador. Ele me honra em tudo que ele faz. Tudo que ele toca se torna santo. E quando ele erra, ele se arrepende. Vai até ele. Porque a minha palavra basta. Será, queridos? Oh, Deus. Então as nossas batalhas vão ser ganhas através disso. De uma vida totalmente no altar do Senhor. Hoje é dia de você ser como uma cebola. Você vai tirar todas as camadas. E vai se revelar somente aquele miolinho. Somente aquele lugar onde você está desnudo diante do Senhor. E vai falar para Deus. Vê o que precisa ser mudado, Senhor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Que não se cala. Que não se intimida. Que se posiciona da melhor maneira. Que tem um caráter ajustado. Que não é mau caráter. Que não fala mal dos irmãos. E tantas coisas. Porque não adianta você ou eu orarmos, jejuarmos, se o nosso caráter não for ajustado. Nós vamos passar fome e vamos ficar falando palavras, palavras e palavras. Se o nosso caráter não estiver disposto a mudanças. Nós temos que sair das nossas orações disposto a mudar, não o outro. Eu que tenho que mudar. Eu preciso ir. Eu preciso fazer. O outro, Deus que tem que ter com o outro. É engraçado, tem um pastor que eu sigo nas redes sociais. E aí os irmãos colocam assim numa caixinha de pergunta. Porque tem uma pessoa lá na minha igreja que faz isso e isso. E aí ele fala na lata. Primeiro cuide da sua vida. Porque do teu irmão cuida o Senhor. Parece grosseiro, mas é a verdade. Nós vimos o cisco, a trave no olho do meu irmão, mas a nossa nós não queremos ver. Josué foi um instrumento de Deus para derrubar as muralhas e tomar aquela terra por possessão do Deus Altíssimo. Quais são as muralhas que você precisa destruir? E quais são as terras, os territórios, as geografias que você precisa conquistar para a sua vida na presença de Deus? Quais?
Pode ser a saúde. Pode ser questões familiares. Pode ser um vestibular que você está disposto a ir a pagar um preço. Possa ser a espera de um marido, de uma esposa, ou a conversão do cônjuge. O que é que precisa ser derrubado? O que é preciso ser tomado pela mão de Deus? Vai começar pela sua vida. Vai começar pela sua vida. Há uma jornada a você trilhar a partir de agora. Adorador, não aquele que expressa louvores, mas que a sua vida é agradável aos olhos de Deus. Todo dia. Eu quero que você lembre da minha voz, a voz da Fabiane lá. Quando você abrir os seus olhos, eu quero que o Senhor te faça lembrar. Eu vou abrir os meus olhos hoje, Senhor. E as batalhas que vierem, eu quero ser aprovada, porque eu me disponho a te agradar em tudo. Tudo que vier na minha vida, eu quero, Senhor, como desafio, vencer para a tua glória e para o teu louvor. Queridos, eu tenho um problema de saúde que não tem cura aos olhos dos homens. E por muitas vezes eu me sentia tão fracassada, porque às vezes eu me sentia imobilizada e até vir à casa do Senhor. E eu ficava preocupada com como os irmãos vão pensar de mim. E outros se levantavam para falar: Fabiane, Deus está com você. As suas limitações não param o seu Deus. As suas limitações são pequenas diante do tamanho do Senhor. E para mim ainda é um desafio. Mas é o meu gigante, é a minha Jericó, que todo dia eu preciso vencer. Todo dia. Todos os dias, você não tem noção, é todo dia. Eu preciso levantar de manhã e falar: eu vou derrubar. Tem dia que é difícil, mas tem dia que eu triunfo. Meu Deus é grande, meu Deus é forte. Repita comigo: meu Deus é grande, meu Deus é forte. E você, meu amado irmão, vai prevalecer. Porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai entender o que é adorar a Deus. Se põe de pé nessa hora.